certo. A ideia de que a morte é apenas um estado transitório muda tudo. Isso significa que os ciclos de renascimento não são aleatórios. Eles são resultado direto da forma como vivemos e do que acreditamos. Cada escolha, cada apego, cada medo cria padrões que se refletem não apenas na vida, mas também na morte. Mas aqui está a grande questão. Se essa verdade está disponível há séculos, por que tão poucas pessoas conhecem esses ensinamentos? O motivo é simples. Se as pessoas soubessem que a morte não é o fim e que elas têm o poder de transcender essa ilusão, toda a estrutura de controle entraria em colapso. O medo da morte é a arma mais poderosa da história. Religiões, governos, corporações, todos se beneficiam de uma humanidade apavorada e submissa. Mas você está aqui agora. Você sabe que há algo mais. O simples fato de estar ouvindo essas palavras significa que algo dentro de você já começou a despertar. O livro perdido não chegou até você por acaso. A verdade nunca foi tão acessível, mas apenas aqueles que realmente buscam conseguem vê-la. E agora que você sabe que a morte não é o fim, surge uma nova pergunta. O que realmente acontece quando atravessamos esse portal? Para onde vamos depois do último suspiro? A maior mentira da humanidade é que a morte é o fim. Mas e se eu te dissesse que esse conceito foi criado apenas para te manter preso ao medo? O que você chama de morte não passa de uma porta, uma passagem para outro estado de existência. Você nunca deixou de existir, apenas se move entre diferentes realidades. O livro tibetano dos mortos descreve a morte não como um evento final, mas como uma transição, um momento em que a consciência se liberta do corpo e entra em um estado desconhecido para a maioria das pessoas. No instante em que damos o último suspiro, o que acontece não é um apagão, mas uma expansão. Já ouviu relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte? Muitas delas descrevem algo assustadoramente parecido com o que está no Bardo Thodol, um túnel de luz, uma sensação de libertação, encontros com seres espirituais e até mesmo uma revisão da vida. Mas há um detalhe que poucos percebem. O que vemos depois da morte depende do nosso estado de consciência. Isso significa que não há um destino fixo. Não existe um céu universal para todos, nem um inferno absoluto. O que existe são estados de percepção moldados pela nossa própria mente. O bardo, esse espaço intermediário entre a vida e a morte, é descrito como uma fase onde as ilusões que carregamos em vida se manifestam de forma amplificada. Se vivemos com medo, veremos formas assustadoras. Se vivemos com amor e clareza, o caminho será diferente. A morte não nos dá um novo começo. Ela apenas nos mostra, sem filtros, aquilo que já carregávamos por dentro. Mas é aqui que entra a parte mais intrigante. Se você estiver consciente no momento da morte, pode escapar da roda do sofrimento. Os tibetanos chamam esse momento de encontro com a luz clara. Nos instantes após a morte, a consciência se vê diante de uma luz indescritível, algo puro, infinito, avassalador. Esse é o momento em que você pode se fundir ao todo, à essência do universo. Mas a maioria das pessoas falha nessa etapa. Por quê? Porque o medo nos faz recuar. O apego à identidade, ao ego, às memórias da vida passada nos faz fugir da luz e buscar algo mais familiar. E é assim que nos prendemos ao ciclo do renascimento. Agora, pare por um momento e pense. E se essa experiência não estivesse limitada ao momento da morte? E se você pudesse acessar esse estado ainda em vida? Místicos, meditadores avançados e até experiências com enteógenos mostram que é possível acessar o que os tibetanos chamam de a luz clara, sem precisar morrer fisicamente. Experiências fora do corpo, projeção astral, estados profundos de meditação, tudo isso são tentativas de simular o que acontece após o último suspiro. Mas aqui está o segredo. Se você conseguir reconhecer essa luz em vida, estará preparado para o momento da morte e poderá atravessar esse portal sem medo. Mas há uma pegadinha. O Bardo Thodol avisa que a maioria das pessoas não consegue ver a luz pelo que ela realmente é. Muitos a interpretam como deuses, anjos, mestres espirituais ou até como um julgamento. Tudo isso são criações da mente. A verdade é que a luz não é algo fora de você, ela é você. Agora pense, se tudo o que experimentamos após a morte é reflexo da nossa própria consciência, o que isso significa para a vida que estamos vivendo agora? Isso significa que cada medo que você tem, cada trauma que carrega,
Cada crença limitante não desaparecerá com a morte. Pelo contrário, eles se tornarão ainda mais evidentes no outro lado. Se você vive uma vida de confusão, medo e apego, a transição será turbulenta. Mas se você despertar agora, poderá cruzar esse portal com clareza e libertação. O livro tibetano dos mortos não foi escrito para ser apenas lido. Ele foi feito para ser compreendido e vivido. Ele ensina técnicas para manter a consciência desperta no momento da transição, para não cair nas armadilhas da mente. Os mestres tibetanos passam anos praticando isso porque sabem que a morte não é um evento futuro. Ela está acontecendo o tempo todo. Cada noite, ao dormir, você experimenta uma mini-morte. Cada grande mudança na sua vida é uma morte simbólica. Cada vez que você abandona uma versão antiga de si mesmo, está morrendo e renascendo. Agora imagine que você está diante dessa porta neste exato momento. Você sente que há algo além, mas sua mente tenta te puxar de volta para o que é familiar. Você atravessa ou recua. O grande segredo é que essa escolha já está sendo feita a cada instante da sua vida. E a pergunta que fica é: se você morresse hoje, estaria pronto para encarar a verdade? Agora imagine o seguinte: você está diante do desconhecido. Tudo o que definiu sua existência até agora, seu corpo, sua identidade, sua história, se dissolve como fumaça. Você não sente dor, não há tempo, não há forma, apenas uma vastidão silenciosa. Esse é o momento em que a maioria das pessoas entra em pânico, porque tudo o que elas conheciam desaparece. Mas para aqueles que estão preparados, esse é o instante mais importante da jornada. No budismo tibetano, esse estado intermediário é chamado de bardo. Ele não acontece apenas após a morte, mas também durante a vida, nos momentos de transição, nos períodos de incerteza, quando uma fase termina e outra ainda não começou. Você já passou por isso antes, quando perdeu algo importante, quando se sentiu à deriva, sem saber qual caminho seguir. E é nesse espaço entre mundos que o destino da alma é decidido. Segundo o livro tibetano dos mortos, o bardo é dividido em diferentes fases. A primeira é a experiência da luz clara, onde a consciência tem a chance de se unir ao todo. Mas poucos conseguem suportar essa verdade. A maioria sente medo, tenta se agarrar ao que conhece, e é aí que começa o problema. Na segunda fase do bardo surgem projeções mentais. Se você viveu uma vida de paz e clareza, encontrará figuras benevolentes, sensações de calma e um chamado para seguir em frente. Mas se você carregava medos, culpas e apegos, verá formas aterrorizantes, que na verdade não são entidades externas, mas criações da sua própria mente. Agora pense nisso. Quantas vezes na sua vida você já reagiu ao medo de algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você ficou preso em pensamentos negativos, sentindo-se sufocado por problemas que estavam apenas na sua cabeça? O que acontece no bardo é a amplificação disso. Ele é um espelho da sua consciência, expondo tudo o que estava oculto. A terceira fase do bardo é a mais perigosa. Se a consciência ainda não despertou, surge o impulso incontrolável de reencarnar. A mente, desesperada por um novo corpo, busca refúgio na matéria, se agarrando a qualquer oportunidade para voltar. Nesse momento, a pessoa não escolhe onde renascer. Ela é puxada por seus próprios desejos e medos, caindo novamente no ciclo do samsara, o eterno retorno ao sofrimento. Mas há um segredo que poucos conhecem. É possível escapar desse ciclo. Os mestres tibetanos passam anos praticando a arte de permanecer lúcidos no bardo, reconhecendo suas próprias projeções e recusando o chamado da reencarnação compulsiva. Eles sabem que a morte não é um fim, é uma chance de libertação. Se a consciência permanecer desperta e não se deixar enganar pelas ilusões criadas pela própria mente, ela pode transcender e alcançar um estado além da reencarnação. Mas a verdade é que esse processo não começa no momento da morte. Ele já está acontecendo agora, na sua vida. Cada grande transição que você enfrenta, cada mudança difícil, cada perda, cada momento de incerteza, tudo isso são bardos. Se você aprende a navegar por esses estados em vida, também saberá como atravessá-los na morte. Agora pare e pense. Quantas vezes você já se sentiu perdido? Quantas vezes sentiu que estava em um limbo, sem saber o que fazer? Esses são seus bardos pessoais. E a forma como você os encara determina o que vem depois. Mas há algo ainda mais assustador. O livro tibetano dos mortos nos alerta que a maioria das pessoas não percebe quando está no bardo.
Elas ficam presas em um ciclo de confusão e desespero, acreditando que ainda fazem parte da antiga realidade. Elas não sabem que morreram. Isso te lembra algo? Pessoas que vivem presas ao passado, incapazes de seguir em frente. Pessoas que não enxergam que sua vida já mudou, mas continuam presas às mesmas ilusões. Esse é o grande ensinamento dos mestres tibetanos. A morte e a vida não são tão diferentes quanto pensamos. O que você faz agora, os estados de consciência que cultiva, determinarão o que encontrará no outro lado. Então eu te pergunto, você está vivendo conscientemente ou está apenas reagindo aos seus medos?